Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar sobre a reforma da Previdência. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara Bauru o Tiago Barbosa, que é advogado previdenciário e também presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários da OAB Bauru. Tiago, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, André. Para quem não está acompanhando, Tiago, acho que é bacana a gente... sendo redundante, começar do começo, né? Como é que é a reforma da Previdência? O que ela está apresentando? Como é que está esse momento? O que seria esse momento para as pessoas que um dia pretendem se aposentar? André, o texto da reforma foi apresentado dia 19 de janeiro, que é a PEC número 6, que trouxe severas alterações para os benefícios previdenciários, tanto para o regime próprio, que são servidores públicos, à época da União, dos estados e do município, e para os regime geral, que são os trabalhadores da iniciativa privada. Houve uma alteração, a pretensão de alteração de alguns benefícios, a unificação das aposentadorias, que hoje nós temos 4 modalidades de aposentadoria, e a intenção seria manter 3, extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição e ter uma aposentadoria por idade com um tempo mínimo de contribuição, mantendo a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial e também a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa foi uma das alterações drásticas que teve. E também a questão da pensão por morte. Alteração da forma de concessão do benefício da pensão por morte. E também a questão do benefício assistencial, que é o famoso LOAS ou BPC, que o pessoal chama o benefício assistencial, que teve uma alteração que seria uma proposta para alterar o benefício assistencial para os idosos, mantendo a questão do deficiente e a alteração para os idosos. E também a fórmula de cálculo de todos esses benefícios. A primeiro momento foi apresentado esse texto, tá? Da proposta de emenda constitucional, e também com a inserção do regime de capitalização, que é um regime totalmente diferente do que nós temos hoje, que hoje nós temos um regime de repartição simples, que são todos contribuem de uma forma geral, tá? E simples, são que todos contribuem para pagar os benefícios futuros e alguns benefícios atuais. E esse regime de capitalização, ele é diferente, tá? Ele é como se fosse uma conta poupança em que só o trabalhador custeia seu próprio benefício. Não entrando muito no mérito, mas nos países que foi instituído esse tipo de regime de aposentadoria de capitalização não deu certo e eles estão já repensando, revendo para retomar o que seria o sistema nosso de hoje. Bom, Tiago, você falou das 4 modalidades, 3 permanecem e uma muda, né? Acho que isso que é o mais importante para o trabalhador hoje. Na prática, o que vai mudar? Quais são as diferenças dessa proposta? Na prática, que o trabalhador vai ter que trabalhar mais por mais tempo, contribuir mais e receber menos. Ou seja, para o trabalhador, então... Não. E essa questão também de acabar com privilégios, que sempre vem sendo ventilada, é uma questão muito delicada, porque não há privilégios, a não ser no alto escalão do legislativo e também do executivo. Mas essa questão para o trabalhador é severa. Hoje nós temos um exemplo da aposentadoria especial. Aposentadoria especial é para aquele trabalhador que... em razão da sua atividade, de estar exposto a agentes nocivos à sua saúde, pode se aposentar com tempo reduzido. Dependendo da nocividade da atividade prestada, ele pode aposentar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Foi mantida essa mesma redação, porém foi acrescentado idade mínima. Então a idade mínima começou, que hoje não existe, ela passou a ser com 55 anos de idade, 58 e 60 anos de idade. Então, aquele que está na atividade de 15 anos tem idade mínima de 55. Aquele que trabalha numa atividade que exige 20 anos tem que ter 58. E aquele que trabalha numa atividade de 25 tem que exigir 60 anos. Na prática, o trabalhador que trabalha nessas condições não conseguirá se aposentar pela especial, que também tem uma outra forma de cálculo que hoje é diferenciada. Então, há prejuízo.
A questão também que hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, ela exige no mínimo 35 anos de contribuição para mulher e 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Hoje tem uma compensação de idade, né? Isso. Atualmente. Não, é assim, na aposentadoria por tempo de contribuição, não. Você só precisa ter o tempo mínimo de contribuição. Homem 35, mulher 30. E você aposenta independente da idade. O que acontece nessa situação é a incidência do fator previdenciário com redutor no cálculo de benefício. Então, quanto mais jovem, menor será esse fator previdenciário e menor será o salário de benefício dessa pessoa. A alteração apresentada, ela traz uma idade mínima que vai começar com 56 para mulher e 62 para homem, até chegar ao limite de 65 para homem e 62 para mulher, exigindo o mínimo de 20 anos de contribuição. Então, assim, nós perdemos a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós só teremos aposentadoria por idade, com regras diferentes. 20 anos de contribuição mínimo. A fórmula do cálculo de benefício também é totalmente prejudicial, porque, para você ter uma noção hoje, é um cálculo aritmético simples, que você pega todas as contribuições que você tem a partir de julho de 94 ou a partir do início das suas contribuições até o momento que você vai fazer o pedido da aposentadoria, pega as 80% maiores contribuições, acha um valor, daquele valor verifica se tem incidência do fator previdenciário ou não. Então a gente trabalha com 80% das maiores contribuições. O novo sistema de cálculo de benefício, ele pega 100% do período contributivo, iniciando de julho de 94 ou a partir do momento que você começou a contribuir dali para frente, pega 100%, desse 100%, dessa média aritmética, ele vai começar a te pagar 60%. E a cada ano que ultrapassar os 20 no limite de 40, ele vai te pagar 2% a mais. Então, se você tiver 21 anos, você vai ter 62%. 22 anos de contribuição, 64%. Assim até chegar a 100%, não podendo ultrapassar 100%. Então, houve essa mudança também na forma de calcular os benefícios previdenciários. Ou seja, quem está perto de se aposentar agora tem que se aposentar, não pode esperar essa mudança. Então, tem as regras de transição. Tá? Para quem já está próximo aposentado para cumprir os requisitos para aposentadoria. Foi apresentada 3 regras de transição. Uma, mantendo aquela regra de pontos que foi instituída em 2015, que começou com 95, 85, que hoje já estamos no 96, 86, que seriam os pontos. A idade do trabalhador somado com o tempo de contribuição, se ele atingir aquela pontuação, ele aposenta sem o fator previdenciário. Essa regra foi mantida. Lembrando que sempre a mulher tem que ter um mínimo de 30 anos de contribuição e o homem no mínimo 35 anos de contribuição. Isso atualmente, e essa regra foi mantida como uma regra de transição para aqueles que já estão no mercado de trabalho, estão quase para se aposentar, atingindo essa pontuação que ano a ano vai aumentar. Hoje começou com 85,95, hoje é 86,96 e inicialmente essa alteração aumentaria 1 ponto a cada 2 anos. Nessa proposta de alteração da reforma da Previdência, da emenda à Constituição e também na regra de transição, iria aumentar 1 ponto por ano até chegar 100 pontos para a mulher e 105 para o homem. Originalmente seria 100 para os homens e 90 para a mulher, começando com 95, 85, chegando 100, 90. Hoje, a proposta de alteração e essa regra de transição, ela vai para 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Então, teria que ter ali no mínimo 35 anos de contribuição homem e 30 mulher, e a sua idade somada teria que dar 100 pontos ou 105 pontos, a depender da situação. Certo. Para aposentar sem o fator previdenciário. Daí a segunda regra de transição é a idade mínima, que seria aumentando de 57 e 62 até chegar no 65, 62, homem e mulher. E o pedágio, que é o famoso pedágio que todas as reformas trouxeram. Para a mulher que esteja faltando 2 anos para aposentar e o homem que esteja faltando 2 anos, ou seja, a mulher com 28 anos de contribuição e o homem com 33 anos de contribuição, se for aprovada a emenda, terá que contribuir com 50%, ou seja, 1 ano a mais.
Então a mulher teria que trabalhar mais um ano, no caso 3 anos, o homem a mesma situação. Entendi. Qual que é o objetivo do governo em aplicar essas mudanças? Qual é a alegação que eles dão? A gente ouve muito falando aqui a Previdência, ela vai quebrar, é uma bolha. Na sua visão, realmente isso acontece? Na questão do governo, isso é até uma questão que a OAB, como instituição de São Paulo, na seccional, tá, já se posicionou, teve uma audiência pública em março, que faltou transparência do governo em apresentar os dados, as informações. É alegado um suposto déficit previdenciário, como não tendo recursos já para continuar pagando o benefício, e a questão demográfica e da questão da qualidade de vida do trabalhador, que hoje, para o governo, o trabalhador se aposenta cedo, está vivendo mais. Esse estudo, ele foi feito de uma forma geral, não foi feito regionalizado por regiões, porque hoje, se nós formos analisar a situação de um trabalhador do Sudeste, não é igual ao do Nordeste, não é igual ao do Norte. Então, o governo alega essa questão. A OAB, enquanto instituição, ela não se opõe a uma reforma previdenciária. Ela se opõe do jeito que está acontecendo, sem debate, sem discussão, com especialistas nas áreas afins, tá? Tem que ter uma reforma? Sim, mas não desse jeito e não essa que foi apresentada, que essa está sendo severa para os trabalhadores. É mais drástica, né? Mais drástica, uma coisa sim. Mais, sim. E qual que é o processo? Como é que é esse processo de votação? Porque ela está na Câmara dos Deputados agora, isso, né? Ela está numa comissão especial, que tem um relator que está apresentando um relatório. Que é o deputado Samuel Moreira. Isso, que vai ser votada na quarta-feira, dia 19 de junho. E ele já apresentou algumas diretrizes, como ele retirou a questão do benefício assistencial, que é o BPC, da reforma, o regime de capitalização e os estados e o município também do texto da reforma, mas isso vai ser votado na quarta-feira, dia 19, e possivelmente pode ter outras mudanças ou ser votado o texto que ele apresentou. Após essa votação, ela vai para a Câmara para votação por todos os membros, depois ela vai para o Congresso, se não tiver para o Senado, se não tiver nenhuma alteração, ela já vai para a sanção presidencial. Certo. Você acha que isso acontece esse ano ainda? Olha, pela pressão política que o governo está fazendo nos deputados e nos senadores, infelizmente, creio que sim. Certo. Voltando um pouquinho mais para a prática, você falou dos estados e municípios, né? Uhum. Estados e municípios, alguns municípios têm o seu sistema estatutário, outros CLTistas, né? Uhum. Para os estatutários, que são os funcionários públicos que aposentam, que é o caso aqui da Câmara, da Prefeitura de Bauru, de algumas prefeituras da região, o estado de São Paulo também é assim, na maioria das autarquias, você aposenta com um salário integral, tem uma aposentadoria diferenciada. Sim, sim. Isso muda, Tiago? Você falou que no relatório o Samuel Moreira tirou, isso. Mas se for mantido, o que vai mudar? Então, se for mantido, não vai ter mais isso que é aposenta com salário integral, é a famosa paridade, integralidade. Já desde 2013, salvo engano, já não tem mais direito. Os servidores que entraram depois dessa data já estão limitados ao teto do INSS. Então, com o texto da reforma, já seria limitado ao teto do INSS, que hoje é 6 salários mínimos, e para ter direito ao valor que ultrapassar esse teto, ele teria que fazer um regime de previdência complementar, tá? E pagar um regime complementar para depois, na aposentadoria, ter direito. Foi elevado também, colocado a idade mínima agora para aposentar para os servidores públicos, tá? Na emenda da Constituição foi apresentada essa idade, uma idade um pouco menor, tá? Acho que 56 e 62, 56 mulheres, 62 homens, e o tempo de cargo. Então, dependendo da categoria ali, tem um diferencial. O servidor público, em regra, agora tem a idade mínima, como uma da aposentadoria voluntária, que eles falam, né? E limitado ao teto do INSS, o que ultrapassar terá que pagar um regime complementar. Teve uma alteração também na alíquota de contribuição, tá?
Então, que hoje era 11%, está estudando para aumentar e quando tiver o regime próprio apresentar um déficit, o prefeito ou o governador, através de decreto ou lei complementar da Câmara, poderá aumentar essa contribuição para que equilibre as contas. Certo. Então, resumindo esses 15 minutos de bate-papo que a gente teve aqui, o trabalhador vai trabalhar por mais tempo, vai pagar mais e quando tiver o benefício vai receber menos. Sim. Mas ainda há possível mudanças nesse processo, já que ainda está em tramitação na Câmara, né? Sim, ainda tem possibilidade de alteração, tá? Os deputados têm a possibilidade de apresentar as emendas aglutinativas que eles falam, né? Para alteração do texto, desde que não descaracteriza toda a reforma. O processo inteiro, né? O processo inteiro. Vamos aguardar e assim que a gente tiver avanços nesse processo de votação, a gente volta a falar com o Thiago, que ele é presidente da Comissão de Assuntos Previdenciários aqui da OAB, o Thiago Barbosa. Thiago, obrigado pela sua presença aqui, por dividir com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço, André. Estou sempre à disposição. Obrigado, Thiago. E a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência. Você pode acompanhar pela TV Câmara nos canais 10 da NET, 31.3 UHF Digital e também disponível no YouTube na TV Câmara Bauru e também pela Rádio Câmara nos 93,9. Obrigado e até a próxima.